Capítulo 5 O banquete de Gaelor. As paredes do salão eram de madeira grossa e de boa qualidade, do tipo que mantinha o frio do lado de fora, nem uma única brisa era capaz de invadir, e as tochas mantinham o ar quente e acolhedor, abraçando o corpo de Siegfried como um grosso cobertor de pele. O local era também muito grande, o bastante para abrigar 100 homens com muito conforto, mas não havia nem mesmo um terço disso, no momento, o que dava a impressão de ser ainda maior. 2 grandes mesas estavam dispostas no centro, entre os pilares de madeira, onde os fidalgos comiam e conversavam, enquanto os servos traziam bandejas com caldo, porco assado, geleia e garrafas de vinho para encher as taças e canecas. No fundo do salão, havia 2 assentos lustrosos posicionados em um estrado de madeira que os elevava acima dos demais, um trono negro adornado com entalhes de ferro, ao lado de outro menor e mais humilde, forrado com almofadas vermelhas e que parecia ser bem mais confortável. Ambos estavam vazios, mas à frente ficava uma fogueira que os separava das mesas longas e, na parede atrás deles, encontrava-se um estandarte com a imagem de uma mão vermelha segurando uma adaga em fundo verde. Siegfried foi amarrado a um dos pilares, meio escondido nas sombras, para que os seus ilustres anfitriões não perdessem o apetite com um mercenário encardido e meio morto. Viu um garotinho correndo pelo salão com uma espada curta de aço, fingindo enfrentar algum dragão imaginário ou cavaleiro poderoso, e isso lhe deu algumas memórias. Atrás dele vinha uma garotinha descalça de cabelos loiros e vestido azul, tentando acompanhá-lo com um sorriso no rosto. Eram as únicas crianças no grande salão, ainda assim, eram 2 a mais do que o mercenário esperava encontrar. Em um canto mais afastado da mesa, 3 donzelas, mais ou menos da sua idade, iam e jogavam conversa fora. Assim como as crianças, não pareciam ter notado quando os soldados o trouxeram. Mas o que realmente importava eram os homens de armas. Dentro do salão, havia apenas um punhado de soldados. Estes não estavam de guarda, mas bebendo e conversando como os fidalgos. Ainda assim, estavam armados e sóbrios o bastante para defenderem os nobres de qualquer ameaça, de vez em quando um ou outro lançava um olhar para Siegfried, como que para garantir que ele ainda estava lá e não fazendo alguma burrice. Contou também 3 cavaleiros, incluindo o capitão que tinha saudado o retorno de seu senhor e parecia ser o mais forte dentre todos os outros, incluindo soldados e fidalgos. Isso vai ser divertido. Estava fraco demais para contar a quantidade de inimigos quando chegou, mas pela forma como descarregaram a carroça e levaram os cavalos antes mesmo que o seu senhor tivesse tempo de entrar no salão, certamente eram muitos. Pelo menos 50 homens, talvez 100. Isso sem contar o pelotão de soldados esqueletos que não devia estar muito longe, e os muros de madeira que seriam impossíveis de se escalar na sua condição atual. E tinham levado sua espada. Isso o deixou mais irritado que tudo. Estava olhando para a porta que ficava ao lado do trono, quando sentiu a ponta de uma espada sendo pressionada contra sua garganta, fazendo um fino fio de sangue escorrer pelo seu pescoço. Você! Camponês! Chamou o garotinho, com o rosto mais feroz que uma criança de 9 anos podia fazer. Estão dizendo que foi você quem quase matou meu pai. Eu não acredito. E daí? O rosto do pequeno guerreiro ficou vermelho como um tomate e a garotinha que vinha atrás dele deixou escapar um risinho. Siegfried também sorriu, gostava de crianças. Gostava ainda mais de provocá-las. E daí? Eu não vou aceitar desrespeito. Não vindo de um plebeu. Você sabe quem eu sou? Algo me diz que já vou descobrir. Eu sou Samuel Gaelor, filho do Conde Gaelor, o herói do fronte furioso e orgulhoso vassalo do Rei Negro. Minha família existe desde a aurora de Tedrit e foi Altro. Altrobada. Outror. Ela recebeu a bênção do próprio Rei Elion. E eu não vou deixar ninguém insultar nossa honra. Muito menos um camponês. Na verdade, sou um mercenário. E te garanto que não há um campo desde que tinha sua idade. Talvez um pouco menos. Mercenários são ainda piores. Vocês não têm honra, ou amor à pátria. Lutam por dinheiro. Você também lutaria, se não tivesse nascido em berço de ouro. Pequeno Sam. A confusão atraiu a atenção dos demais.
Os adultos não pareciam se importar, apenas um velho fidalgo se demorou mais do que alguns segundos antes de voltar à sua conversa, mas olhava para Siegfried e não parecia ter sequer notado o garoto. Os soldados riam de alguma piada que um deles contou e não estavam mais interessados nas crianças do que os nobres. As únicas a darem atenção ao ocorrido foram as donzelas que viu mais cedo. A mais alta liderava suas amigas, assim como Sam. Ela também tinha cabelos negros como a noite e olhos cor de avelã que brilhavam com a luz das tochas. Quando elas se aproximaram, a menina que veio com o filho do conde correu para elas e abraçou as pernas de uma garota que se parecia muito com uma versão adolescente dela mesma, com longos cabelos loiros presos em uma trança e um fino vestido de algodão azul esverdeado. Foi a única que ofereceu um sorriso ao mercenário. A líder dela se aproximou do pequeno guerreiro e tocou em seu ombro. O que está fazendo? Não pode falar com os prisioneiros. Ele insultou nossa família. Tentou matar nosso pai e agora me trata como se eu fosse o filho de um sapateiro qualquer. Foi você. Ela parecia ter visto um fantasma, mas quando se aproximou, Siegfried podia jurar que, por um breve momento, ela sorriu. Minha mãe está desesperada, eu ouvi ela falando com o bruxo. Ela diz que meu pai quase foi partido ao meio por uma lâmina amaldiçoada. Que enfrentou um assassino enviado pelo rei Helmut e está à beira da morte. De repente o rapaz notou que as crianças o olhavam com certo fascínio e terror, como se estivessem diante de alguma criatura mágica que só se ouve a respeito em contos infantis. Até o pequeno Sam parecia um pouco pálido com o que ouviu. Siegfried sorriu. Não sou assassino nenhum e minha espada não é amaldiçoada, isso eu te garanto. Seja como for, pode ficar tranquila, o seu pai vai sobreviver. Se ele fosse morrer, isso já teria acontecido. A garota parecia abalada com a informação, mas o seu irmãozinho tomou a dianteira. É claro que é mentira. Não tem como um mercenário matar um cavaleiro. Do outro lado do salão, os adultos se reuniram para o retorno triunfante do seu senhor, que finalmente deixou o seu quarto acompanhado de sua esposa, uma mulher bonita de cabelos loiros, seios fartos e com um longo vestido vermelho que delineava as curvas do seu corpo. Atrás deles vinha também um jovem sacerdote, mas quem se importa com isso? Merda. Até a mulher dele é bonita. Tinha abandonado sua armadura negra por uma túnica vermelha de algodão e um casaco de pele de urso. Mesmo a sua barba e cabelo estavam agora limpos e presos em pequenas tranças. Siegfried observou, enquanto andava pelo salão com uma mão em volta da cintura de sua esposa e cumprimentava os fidalgos bajuladores com a outra, sorrindo como uma criança na manhã do seu aniversário. Isso o irritou profundamente. Claro, não esperava realmente que o ferimento tomasse sua vida, mas tinha esperança de que os deuses fossem bons e o sacerdote tivesse de amputar o seu braço. Mas curá-lo completamente? Sentiu um gosto ruim na boca. O conde subiu no estrado e sentou-se no trono, com a esposa ao seu lado. Então o banquete teve início. As crianças deixaram de lado o prisioneiro e mais servos vieram trazendo bandejas de comida, primeiro para o seu senhor e sua esposa, e então para os demais, começando pelos fidalgos, depois as crianças e finalmente para os soldados, antes de saírem em busca de mais pratos e vinho. Então o salão se tornou alegre e caloroso, cheio de risadas e brindes. As crianças voltaram a correr, as donzelas voltaram a cochichar e os adultos voltaram a bajular o conde, que parecia contente em lhes contar a respeito da grande batalha que teve no Forte dos Demônios e que quase ceifou a sua vida, que embora Siegfried se lembrasse dela um pouco menos grandiosa e bem mais rápida. Não demorou para que todos se esquecessem do mercenário. Mesmo os soldados pareciam mais determinados em esvaziar suas canecas de vinho o mais rápido possível, do que garantir que ele continuava ali. Apenas duas pessoas ainda pareciam lembrar dele, a filha do conde, que de vez em quando olhava discretamente e então virava a cabeça sempre que seus olhos se encontravam, e um velho de longos cabelos grisalhos, que o encarava fixamente, até mesmo quando puxava uma garrafa de vinho e bebia tudo de uma golada só. Siegfried decidiu que preferia ser observado pela garota. Aqui, uma serva entornou uma caneca de vinho pela sua garganta e ele engasgou, tossindo e cuspindo um pouco fora. Ei, meu vestido! Que desperdício, e eu ainda peguei um dos bons.
Se você não quer, deixa que eu bebo. Só pode tá de sacanagem. Você. A garota de olhos azuis. Usava um vestido cinza e uma touca para cobrir os cabelos, assim como as outras servas, mas era ela. Que merda você tá fazendo aqui? SHHH. Fica quieto. Tá querendo me matar? Eu bem que devia. Sério? Vai ameaçar a única pessoa nesse salão que não quer te matar? Eu ouvi umas coisas não muito legais sobre você, lá na cozinha. Ela sorriu. Ah, cara, você não devia ter matado aquele escudeiro, é sério. E ainda deixou o conde te prender. TSC, TSC, TSC. Ela estalou a língua, enquanto balançava a cabeça em reprovação. Do que você tá falando? O garoto que você matou. Ele era o herdeiro do Barão Frost. Cê sabe, aquele velho que tá te secando a noite toda. Que azar. Já tá todo mundo falando. Parece que o conde vai te executar em um ritual aí ou algo do tipo. Alguma coisa sobre você virar um soldado zumbi ou sei lá. Mas estão dizendo que ele vai deixar o barão te torturar antes, cê sabe, vingança por você ter matado o filho dele. Eu devia ter te deixado morrer naquela torre. Ei, eu não pedi ajuda. Na verdade, acho que me lembro muito bem de ter te mandado sair do meu caminho uma ou duas vezes. Não é minha culpa se você pensa com a cabeça de baixo. Eu não penso. O rosto do mercenário ficou vermelho e a sua voz saiu um pouco mais alta do que pretendia. Então. As coisas saíram um pouco de controle, mas eu não tava a fim de ouvir os seus gritos quando eles começassem a te abrir feito um peixe. Ela sorriu, não de uma forma meiga e gentil, como era esperado de uma donzela, mas com o típico escárnio que demonstrou por ele desde o seu primeiro encontro. Mas tô começando a me arrepender disso. O que você quer? Veio aqui só pra me provocar? Assim você me magoa. Não tá na cara. Eu vim te salvar.